Senhor presidente, senhores deputados, eu quero tratar aqui nessa tribuna, senhor presidente, de um assunto da maior gravidade, que é a situação da educação no estado de São Paulo, especialmente para os jovens que estão vinculados aos clubes oficiais de futebol do nosso estado. Nós somos autor de uma lei, que é a 13.748, que começou a vigorar esse ano, que responsabiliza os clubes de futebol do estado de São Paulo em relação à matrícula dos menores de 18 anos, a frequência escolar e as notas. Ou seja, a nossa legislação deu um passo no sentido de cobrar a responsabilidade dos clubes de futebol. Nós queríamos regulamentar todas as associações esportivas do estado de São Paulo. Não conseguimos. Ficamos restritos a apenas o futebol. Mas o futebol já é um primeiro passo importante, porque é o esporte mais popular no Brasil. E é o esporte que tem mais estrutura. Debatemos ao longo de anos aqui na Assembleia e aprovamos essa matéria o ano passado. A lei entrou em vigor esse ano. A Federação Paulista de Futebol é obrigada a mandar toda a documentação dos menores de 18 anos que estão nos respectivos clubes, que essa documentação chega para a Secretaria Estadual de Educação e para a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. Pois bem, nós temos mais de 130 times federados na Federação Paulista de Futebol. A federação mandou apenas os clubes que disputaram a última Copa São Paulo de Futebol Júnior, aproximadamente 40, e mandou apenas para a Secretaria Estadual de Educação. A Comissão de Educação da Assembleia não ficou sabendo. Começa por aí a ilegalidade, descumprimento dessa lei, importante, copiada já em 5 estados. 5 estados da federação estão debatendo essa legislação. E aqui em São Paulo, a Federação Paulista de Futebol começou errado, descumprindo a nossa lei, porque não mandou os documentos para a Comissão de Educação da Assembleia. Pois bem, essa Copa Futebol Júnior tem um número menor de clubes que participam dela, mas nesses clubes, nesse universo reduzido, o número de ilegalidades são enormes. Desde clubes que os jovens não estão matriculados, portanto, desrespeito frontal à nossa legislação, clubes que o jovem está matriculado, mas não está frequentando, e clubes em que os jovens, adolescentes, crianças, estão tendo desempenho ruim. O Jornal da Tarde fez matéria de capa ontem, circulou aqui em São Paulo. O Estadão deu uma página, cartão vermelho aos clubes de futebol. Aliás, existe mais uma matéria hoje no Jornal da Tarde de São Paulo, e mais uma matéria também no Estadão Online, porque os clubes, apesar dessa pequena amostragem, já mostraram que não estão respeitando essa lei, que é um avanço, senhor presidente. É um avanço, porque o Brasil em matéria de esporte e educação é uma tragédia. Uma tragédia. 2 pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais fizeram um estudo sobre o Campeonato Brasileiro, que é a vitrine do esporte no Brasil, em 2008, a Série A. 30% dos jogadores não tinham concluído sequer o ensino fundamental. E lembrando aqui, que de cada 1.000 jogadores de futebol, apenas 1 consegue um contrato profissional. Os outros 999 vão ter que procurar trabalho no mercado de trabalho. E como é que esse jovem vai conseguir, se deixou os estudos, se abandonou a escola? Vai ficar na marginalidade? Vai ficar na informalidade, no desemprego estrutural? E alguns clubes do estado de São Paulo, principalmente os grandes, ganham rios de dinheiro, fortunas, com a negociação e com a venda desses jogadores para a Europa. É uma vergonha que clubes que ganham milhões, eu tenho visto no jornal, passe de um jogador, de um menino de 18 anos, valendo 50 milhões de euros. Como é que não manda esse jovem para a escola? Como é que não cobra, não fica responsável para a formação do país? Um menino desse, quando chega na Europa, vai dar uma entrevista, é semi-analfabeto.
Essa é a imagem do Brasil. Nós vamos sediar agora uma Olimpíada e uma Copa do Mundo, seu presidente da Federação Paulista de Futebol. E qual é a imagem que o país vai passar? De exploração, de escravidão de menores, que nem para a escola os clubes mandam? Aliás, o jogador Thierry Henry da seleção francesa, na Copa da Alemanha, na véspera do jogo Brasil e França, milhões de pessoas acompanharam esse jogo no planeta, deu uma entrevista que era para ser motivo de vergonha para todos nós. Falava o Thierry Henry: aqui na França, o nosso time não é tão bom como no Brasil, porque nós, quando somos garotos na França, nós temos que dividir o treino com a escola e com a faculdade e a universidade. No Brasil, o jovem não. O jovem só joga bola. Entra às 8 da manhã no treino, sai às 6 da tarde. Quando não, tem que ficar treinando à noite para estudar tática. Essa é a situação. Regime de escravidão. Thierry Henry falou isso. Porque o Brasil, infelizmente, em matéria de associação do esporte com a educação, é uma vergonha. Nós mandamos isso para o ministro. Eu queria concluir, senhor presidente, pedir a tolerância de Vossa Excelência, porque o tema é importante. Vossa Excelência será tolerante com esse deputado. Nós mandamos uma carta, e junto com o ofício, para o ministro do esporte. Porque como pode um país de dimensões continentais como o Brasil, que vai sediar 2 grandes eventos, que o mundo inteiro vai acompanhar, não ter a formação esportiva dentro da escola, ou não cobrar do clube de basquete, do clube de futebol, da natação, de tudo, que ganha dinheiro com propaganda, que ganha dinheiro com venda de atleta, enfim, com financiamento de empresa, com loteria, time mania. O governo está bancando a time mania para salvar os clubes que estão endividados por conta de má gerenciamento, mas não cobra a contrapartida, que é mandar esses meninos para a escola, para nós não formarmos os Brunos da vida. Goleiro do Flamengo, que deu uma entrevista falando que, bater em mulher, quem nunca bateu? É esse o tipo de cidadão que nós queremos formar? Que agora está preso. Está preso. Nós precisamos reconhecer, seu presidente, eu queria terminar com isso. O futebol é a vitrine. O Brasil é um país que tem uma parcela da população excluída socialmente. Essas famílias têm o tecido social, o tecido familiar, com dificuldades, muitas vezes esgarçado, por conta do subemprego. Às vezes o menino sai lá do Pará para vir aqui em São Paulo fazer a famosa peneira, fica longe dos pais. Os clubes precisam ser responsabilizados. É preciso responsabilizá-los. Portanto, eu queria dizer que com muita satisfação, senhor presidente, que o Ministério Público Estadual, através da pessoa do promotor, eu quero citar o seu nome, Luiz Antônio Miguel Ferreira, de forma corajosa, acatou a nossa representação para fazer com que essa lei pegue aqui em São Paulo e pegue no país. Acatou a nossa representação e vai abrir o procedimento. Nós não vamos admitir que os cartolas, que aliás no Brasil é sinônimo de corrupção, estava aí a CPI da Nike, e esse presidente da CBF, Ricardo Teixeira, está há mais de 20 anos na presidência da CBF, o que fez pelo futebol brasileiro, o que fez pelo esporte. Nós continuamos mandando esses jovens semi-analfabetos para a Europa, motivo de vergonha, para cobrar a responsabilidade desses clubes. A lei está aí, é uma realidade, está sancionada. E o Ministério Público diz que vai em cima. E nós vamos acompanhar e vamos fiscalizar. Portanto, senhor presidente, aqui é uma satisfação para nós. A matéria está sendo divulgada em todos os sites de notícia esportiva no Brasil inteiro, os jornais, que aqui em São Paulo o Ministério Público está atuante e vai tocar para frente essa fiscalização. E nós esperamos que os clubes sejam multados. E aqueles que reincidirem em não mandar os jovens para a escola e acompanhar as notas, acompanhar a sua frequência, sejam afastados, impedidos de participar dos campeonatos oficiais no nosso estado. Em São Paulo, nós queremos dizer de alto e bom som, o esporte vai estar ligado com a educação, porque nós queremos preparar não apenas atletas, mas também cidadãos